Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início a mais um estudo e tratamento espiritual à distância. E antes da nossa prece inicial, a nossa irmã Rafaela fará a leitura de uma página. Uma boa noite, meus irmãos. A página de hoje do livro Leis Morais da Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Trabalho de última hora. A pretexto de cansaço ou necessidade urgente de repouso, não postergues a ensancha abençoada do trabalho que agora te chega na vinha do Senhor. O trabalho do bem não apenas engendra o progresso, mas estatui a paz. Dínamo, gerador do desenvolvimento e estímulo da ordem, o trabalho é manifestação de sabedoria, desde que o esforço encetato se dirija à execução superior. Sejam quais forem as circunstâncias, reverencie o trabalho como meio e meta para a harmonia íntima e o equilíbrio externo. Enquanto trabalhas, olvida os problemas e supera as limitações. Consubstancializas ideais e incrementas a felicidade. Em retribuição, a atividade ordeira te proporciona esperanças, modificando as paisagens, por mais complexas e pressagas se te apresentem. Convidado à seara do Senhor, não examines dificuldades nem recalcitres antes das necessidades urgentes com que depares. Mediante a operação socorrista na lavoura dos corações, lograrás vantajosas conquistas contra os costumados verdugos do espírito, egoísmo, paixão, ódio que dorme ou que se agita nos dédalos da vida mental. Quase sempre ajudas com a esperança de imediata retribuição e reages porque não recebes em seguida. Consideras as circunstâncias em que os outros atuam e conferes resultados, arbitrando com a visão distorcida do que supões merecer. A honra do trabalhador, no entanto, se exterioriza pela satisfação do labor executado. O serviço de Deus é comum para todos, facultando operações incessantes com que se pode desenvolver a felicidade na terra. Pouco importa a hora que se haja compreendido a significação do divino chamado. Assim, não te deixes perturbar ante os que estão à frente, nem lamentes os que seguem a retaguarda. Importa-te em proceder com dedicação desde hoje, aqui e agora. Descobre uma dentre as 1000 maneiras de atuar, edificando e serve, atendendo o chamado do Senhor, que prossegue aguardando os que desejam trabalhar na sua vinha. Nenhum olhar para trás, nenhuma medida de distância à frente. Os últimos chamados, qual o que ocorre contigo, receberão recompensa prometida, não obstante o pouco tempo de que disponham para trabalhar com Jesus e por Jesus. Muita paz a todos. Após a leitura desta página, vamos unir os nossos pensamentos e corações e elevarmos até Deus, nosso Pai, e a Jesus. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, divino amado Mestre, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e queremos Te agradecer, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos os irmãos que estão presentes neste momento. Mas, Senhor, Te rogamos por aqueles que estão distantes. Te rogamos, Senhor, pelos enfermos do corpo e da alma, pelos irmãos que se encontram internados em hospitais ou em seus lares,
Rogamos pelos médicos e enfermeiros. Ampara-os, Senhor. Fortalece a cada um deles. Rogamos também por todos os irmãos que neste momento estão aflitos, desconsolados, que eles possam receber, Senhor, o Teu amor e a Tua paz a envolver a cada um. Envolva, Senhor, os trabalhadores, seja onde eles estiverem, Senhor, neste momento que eles possam, Senhor, receber de Ti a força e a coragem. E assim, Senhor, agradecido por mais um dia, agradecido, Senhor, pelo Teu amparo e pela Tua misericórdia para com cada um, que nós possamos, Senhor, dar início ao nosso estudo e tratamento espiritual desta noite. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. O tema de estudo desta noite, os trabalhadores da última hora. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, itens 2 e 3. E quem fará o estudo será nossa irmã Valéria Alves. Muita paz, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que apesar da distância física que nos separa, os nossos corações possam estar unidos nesse instante, com o mesmo objetivo, que é o de estudar as leis de Deus e, principalmente, para que a gente possa colocá-la em prática no nosso dia a dia, para que ela sirva de alicerce para essa nossa caminhada, né, em busca de aperfeiçoamento moral, espiritual e material. Como já foi citado, a nossa referência de hoje é o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Na verdade, esse é o título de uma parábola de Jesus, mas nós temos um subtítulo que é Os Últimos Serão os Primeiros. São as instruções dos Espíritos, que são o item 2 e 3. Para a gente começar, eu vou ler a parábola dos trabalhadores da última hora, para que a gente possa se situar ao longo do nosso estudo. E ela começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia?
Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso foi anotado por Mateus no capítulo 20, os itens de 1 a 16. Então, à primeira vista, quando a gente lê essa parábola, a sensação que dá é de que, na verdade, está sendo cometida uma injustiça, não é? À primeira vista, nos parece que é injusto, né, que um homem que trabalhou durante 12 horas receba o mesmo que aquele que trabalhou apenas 1 hora. E, na verdade, o que Jesus pretende com esse ensinamento é justamente ensinar o valor do trabalho, o valor que tem o trabalho, independente de em quanto tempo esse trabalho é feito. Ele precisa, para ele ser remunerado, ele precisa ter valor. E é muito interessante a gente falar de trabalho remunerado, porque a gente associa isso ao mundo onde a gente vive, né? No mundo onde a gente vive, é assim que se faz em relação ao trabalho. Nós trabalhamos uma determinada hora e recebemos um determinado valor em troca daquele trabalho, que nem sempre é justo, né? No mundo onde nós vivemos, nem sempre esse salário é justo, mas esse salário ele é geralmente associado ao valor que tem esse trabalho, né? E ao valor que a gente imprime a este trabalho. E como eu imprimo valor ao meu trabalho? Me qualificando para executá-lo. Eu preciso fazer o esforço de me qualificar, né? Eu vou buscar um curso de aperfeiçoamento e o meu salário vai ser relativo a esse esforço que eu fiz, me preparando para executar aquela tarefa com qualidade, né? É muito interessante porque a gente está falando da questão material. Até agora a gente associou essa parábola à questão material. Mas Jesus, a gente não pode esquecer disso, falava para o espírito imortal. Ele nos ensinava para a vida, né, material, mas principalmente para a vida espiritual, nos preparando para a vida espiritual, para essa continuidade, para essa formação do espírito imortal. E aí, nós espíritas costumamos brincar bastante com relação ao bônus hora, né? A nossa meta, poder ganhar bônus horas para nos utilizarmos do bônus hora quando estivermos no mundo espiritual. E a gente brinca dizendo que o nosso trabalho vai nos render o bônus hora. E aí tem a gente soube do bônus hora, nós espíritas ficamos sabendo quando André Luiz narrou no livro Nosso Lar, né, sobre as experiências dele no mundo espiritual, e ele nos fala sobre o bônus hora. E tem uma conversa dele com a senhora Lara, onde ela diz para ele pergunta, né, sobre a questão do bônus hora, se era um valor amoedado, e ela começa a explicar para ele do sacrifício que se tinha de fazer. E quanto mais sacrifício se fizesse em torno de se qualificar para a tarefa a ser feita, mais ele ganhava. Então, como no mundo material,
onde nós recebemos o valor relativo ao exercício do nosso trabalho material, também acontece no mundo espiritual. E ela responde assim para ele: tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Quer dizer, então, quanto mais nós nos aplicamos no trabalho espiritual, também, consequentemente, a remuneração por esse trabalho será maior, né? E aí a gente fala assim, o que é esse sacrifício, né? De que sacrifício ele fala, ou a dona Lara fala, né? A senhora Lara fala de fazer sacrifício, né? No mundo material, o nosso sacrifício é o ter de nos formar, né? É estudar, é fazer uma faculdade, é fazer um curso técnico, é nos aperfeiçoar para que a gente possa exercer determinada tarefa. No mundo espiritual, nós precisamos também estudar, mas o que nós estudamos para efetuar o trabalho moral? São as leis divinas. São esses os ensinamentos que a gente precisa cumprir, são esses os cursos de aperfeiçoamento que a gente precisa fazer para cumprir com o trabalho moral, com o trabalho espiritual, a fim de sermos remunerados, né? Se a gente quer, como lá o moço rico, ganhar o reino dos céus, porque é a nossa meta, quanto espíritos construindo, né, um processo de ascensão, um processo de perfeição. Nós queremos o reino dos céus, não é? E para chegar lá, a nossa tarefa deve ser de aperfeiçoamento moral. Para meu aperfeiçoamento moral, eu preciso aprender, apreender e cumprir com as leis divinas, que nos falam de caridade, de humildade, de perdão, de vencer o egoísmo em nós, não é? Não é somente ir à casa espírita, né? Como o moço rico lá que disse que ele cumpria com as obrigações dele de um bom homem, não é? Dando daquilo que era supérfluo, que era na verdade supérfluo não, mas era o que sobrava, né? No trabalho moral, nós precisamos, na verdade, adquirir o esforço em adquirir esses ensinamentos e o esforço por cumprir com esses ensinamentos. Então, como lá no plano espiritual, André Luiz, para receber o bônus horas, ele precisava trabalhar, e se ele quisesse ganhar mais, né, que daria acesso a ele a mais coisas em nosso lar, a ter, por exemplo, uma casa onde ele pudesse morar, porque até então ele estava, ele ficava na casa de um amigo, né, que deu abrigo a ele. E se ele quisesse ter a própria casa, se ele quisesse ter adquirir mais benefícios no plano espiritual, ele deveria se esforçar mais no cumprimento das leis morais, se dedicando ao trabalho de socorro daqueles irmãos que chegavam, né? Estender a sua mão, socorrer numa conversa mais à frente. No livro Nosso Lar, no capítulo 32, André Luiz conversa com a sua mãe
num momento de desprendimento. A mãe dele estava num plano mais alto e ele, no momento de desprendimento, ele vai até a mãe. E aí, numa conversa com ela, ela fala para ele sobre o bônus hora, e ela diz para ele assim, ele tinha conseguido um trabalho nas câmaras de retificação, né? E aí o trabalho era de socorrer aqueles que estavam chegando ao plano espiritual numa situação difícil, né? Numa situação de indigência espiritual, como a grande maioria de nós que vivemos no mundo espiritual chegamos, que vivemos no mundo de expiações e de provas, chegamos ao mundo espiritual. Então, André Luiz fazia esse trabalho nas câmaras de retificação e ela estava muito feliz pelo trabalho dele e pediu a possibilidade de estar com ele no primeiro dia de trabalho dele. E aí, depois do trabalho, ele foi ter com ela durante o desdobramento, durante o sono, né? E aí ela diz para ele, falando sobre o trabalho, né, sobre a remuneração do trabalho, ela fala para ele, é indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. E aí, trazendo para nossa experiência qual é o nosso trabalho na casa espírita, depois que a gente é acolhido na casa espírita, que a gente consegue aprender sobre as leis de Deus, consegue o consolo necessário para a gente dar seguimento à nossa vida, onde as nossas esperanças de melhoria são renovadas, não é? Qual é o nosso trabalho? É acolher o irmão que chega, né? É estender a mão para aquele que está chegando em situação difícil, assim como nós chegamos um dia. É fazer o esforço de nós mesmos de ir ao encontro do outro, deixando de lado as nossas próprias mazelas, né? Deixando de lado o nosso egoísmo, a nossa vaidade e acolher o irmão que chega. Esse é o nosso trabalho. E quando ela fala desses serviços, né, do gesto de amor ao desiludido, quantos a gente recolhe, a gente acolhe em nossa casa dessa forma? Nós mesmos chegamos lá nessa situação, muitas das vezes, de desilusão com a vida, com as pessoas que vivem em torno de nós, e fomos consolados, fomos amparados por aqueles irmãos que já estavam lá, pelos irmãos no plano espiritual que também fazem esse trabalho. E aí, hoje esse trabalho é nosso. Hoje é assim que nós vamos colocar em prática a qualificação que nós recebemos, né? Quando nós estudamos sobre as leis divinas, quando nós aprendemos que o amor ao próximo é lei superior, é lei da vida. Não é? Então, essa é a nossa tarefa dentro da casa espírita, a de estender a mão para aquele companheiro que está chegando com amor, com carinho, envolvê-lo, mesmo que ele faça uma cara feia, mesmo que ele depois diga alguma coisa que eu não gosto de ouvir, né? Mesmo que ele não concorde com aquilo que eu estou dizendo, a minha tarefa é essa, de acolher sempre. E ela continua dizendo para André Luiz, aqui igualmente o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor.
Então, essa é a função do trabalho espiritual que fazemos na Casa Espírita, é nos qualificar, nos melhorar, proporcionar o nosso próprio crescimento moral e espiritual. É isso que buscamos e é assim que nós vamos ganhar, ter acesso realmente a esse bônus hora, né? Que nós falamos e nós às vezes brincamos dizendo que a gente, tô ganhando bônus hora, e ele não tem relação com o tempo que eu levo lá. Ele não tem relação com o tempo que eu levo executando a tarefa, né? Às vezes o companheiro vê a gente, mas poxa, você estava aqui ontem, você vem todos os dias aqui, mas o que eu faço todos os dias na Casa Espírita? O meu trabalho lá todos os dias tem qualidade? Eu me qualifiquei para esse trabalho, porque a Casa de Isaac Lima nos proporciona o entendimento das leis de Deus, não é? Então, se eu me qualifiquei, eu estou imprimindo essa qualidade ao trabalho que eu faço lá? Isso é a diferença, isso é o diferencial. Não é apenas saber, não nos vale de nada apenas saber. É importante a gente ser, é importante a gente se transformar, é importante que a gente coloque em prática o aprendizado. E essa qualificação e prática dos ensinamentos de Deus em nossas vidas que vai nos proporcionar sermos filhos na casa do Pai, né? Porque nós às vezes nos comportamos na casa do Pai como se nós fôssemos servos, né? E na verdade nós somos filhos de Deus, herdeiro das suas qualidades. E são essas qualidades divinas que nos pertencem, que fazem parte da nossa bagagem, né? Do nosso diploma de espíritos imortais. E é assim que nós devemos nos comportar. Como filhos de Deus, precisamos deixar refletir em nós os ensinamentos divinos, para que a gente possa ser tratado na casa do Pai como filhos e não apenas como servo, não estarmos servindo como servos, esperando uma recompensa por estarmos servindo, mas como filhos, servimos porque acreditamos, porque confiamos, porque amamos, não é? Emmanuel também, no livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ele tem um texto que é a lição 15, chama Fraternidade. E o enunciado dela é uma passagem, uma fala de Jesus que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está anotado em João, no capítulo 13, versículo 35. Eu não vou ler o texto todo, mas o finalzinho do texto, Emmanuel fala assim: a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos
Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E lembremos, meus irmãos, Jesus nos aguarda. E para que a gente possa ser recebido no plano espiritual, para que a gente tenha acesso aos benefícios que o mundo espiritual superior nos oferece, é necessário que a gente faça o sacrifício da qualificação. E o sacrifício, meus irmãos, é a prática dos bens que Jesus nos ensinou. É a prática dos ensinamentos das leis divinas que vão nos habilitar a termos um salário digno no mundo espiritual. Não, a gente cita, falou do bônus horas, mas na verdade, assim, o nosso interesse deve ser, na verdade, o de termos acesso ao mundo espiritual como filhos de Deus. E não como servos. Não tenhamos o interesse de receber nada em troca, a não ser a felicidade que desejamos, que será um processo natural na medida em que a gente se qualificar. Porque para ser filho de Deus nós precisamos nos qualificar, e a qualificação é cumprir os seus mandamentos, e nós sabemos qual é. Jesus resumiu para nós em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Que Jesus nos envolva a alma, nos envolva os corações, para que nós possamos realmente atingir essa qualificação de filhos de Deus, que será para a nossa felicidade. Que a paz de Jesus possa ficar com cada um de nós. Uma boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Valéria Alves pelo estudo desta noite, a nossa irmã Rafaela pela leitura da página. Senhor Jesus, rogamos o teu amparo a todos os irmãos encarnados e desencarnados, aqueles que precisam, Senhor, da sua paz e do seu amor. Envolva a todos, Senhor. Aos irmãos também da casa de Isaac Lima, seus familiares e amigos, Senhor. Assim, Senhor Jesus, em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos passar para o tratamento espiritual à distância. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, vamos nos preparar para o passe à distância, ouvindo a música, auxiliando nas vibrações, que os médiuns, passistas, possam se preparar para a aplicação. Muita paz a todos.